A gente conversa agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o Eberaldo Almeida. Eberaldo, tudo bem? Me ouve? Boa tarde. Ouço bem. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Leandro. Quero voltar um pouquinho no nosso noticiário sobre esse assunto, Eberaldo. Para a gente começar falando dessa decisão recente, eu queria ouvi-lo do ministro André Mendonça sobre a determinação da alíquota única do ICMS, a queda de braço, né, entre os governos, os governos estaduais e o governo federal. Por hora, a gente vê que o governo federal está levando vantagem, mas o CONFAS diz que vai recorrer. Na sua avaliação, qual é o argumento mais razoável nessa história? Tem uma emenda constitucional de 2001, já falava de monofasia, né? E podendo cobrar um imposto em reais por litro, que a gente chama de ad rem, ou ad valorem, que seria um percentual sobre o valor. Desde 2001 que não foi regulamentado, e o Congresso votou recentemente, agora em 2022, a Lei 192, que exatamente atendia a essa questão lá de 2001, ou seja, é uma questão bastante antiga. E quando foi para o CONFAS, para os estados regulamentarem essa questão, os estados não cumpriram exatamente o que está na lei, né? Então, a lei fala, o que é monofasia? É você cobrar os tributos numa fase só da cadeia produtiva. Então, por exemplo, cadeia produtiva, você tem um produtor importador, você tem um distribuidor, depois vai para o posto. E hoje no caso, alguns combustíveis, você tem cobrança em duas fases da cadeia. Então, seria para simplificar e evitar o mercado ilegal que tem crescido muito no Brasil, né? Então, esse é um ponto. E a outra questão é dar uma maior clareza para o consumidor, para ele saber do que ele está pagando, quantos reais por litro ele está pagando, que são tributos, né? Então, é a questão de ter um valor uniforme em todos os estados do Brasil por tipo de combustível, né? Então, cada tipo de combustível tem um valor uniforme. O que aconteceu na regulamentação feita pelos estados foi que eles estabeleceram um valor teto, né, que era do estado do Amapá, que é o maior tributo, e concederam descontos. Quando consegue desconto, nas operações interestaduais, você tem a diferença entre um estado e outro e você acaba recolhendo em 2 pontos, ou seja, acaba não cumprindo aquilo que está na lei. Então, tem uma questão aí, de fato, para ser resolvida para cumprimento da lei, né, da 192, que fosse sancionada recentemente. Oi, Beraldo, mas então, pelo que você está me explicando, o argumento do governo federal tem embasamento, então, porque o que eles dizem é que os estados, com esse desconto, acabaram burlando a lei. De certa maneira, foi uma solução criativa dos estados e a lei acabou não sendo respeitada. Por isso que o governo entrou no Supremo, né, para poder fazer a interpretação correta, exatamente, no Supremo Tribunal Federal. Beraldo, a gente gira aqui a nossa entrevista também. Tem participação agora do Leandro Magalhães, daqui a pouco da Paula Martini. Leandro. Presidente, obrigado pela entrevista, muito boa tarde. Presidente, essa situação dos combustíveis, o aumento, né, acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos o problema também é muito grande lá. Em relação ao Brasil e também outros países, há um ponto que vale a pena chamar a atenção. É a questão da política de preço da Petrobras. Muitos dizem que não pode mexer porque vai interferir, a Petrobras ela vai perder recurso. Mas, diante da situação, a questão da política de preço da Petrobras, ela interfere diretamente na economia do país. O mundo inteiro e o Brasil estão saindo de uma pandemia, a economia ela está ainda respirando, digamos assim, e numa situação dessa, os combustíveis podem aumentar ainda mais na questão da inflação. E também de interromper um crescimento econômico também, com a questão de financiamento, ou seja, há um efeito cascata. Presidente, qual seria aí o melhor caminho no caso? Seria mudar a política de preço da Petrobras? Uma ala defende essa mudança. O senhor concorda? Na verdade, quando se fala em política de preço da Petrobras, parece que a Petrobras tem um poder de mudar os preços no mercado internacional. Ela não tem esse poder, né? O que a Petrobras faz é acompanhar preço de mercado. E os preços de mercado, eles variam de acordo com oferta e demanda. A gente está numa situação, vivendo agora, que é a maior volatilidade dos últimos 60 anos. A gente já teve guerras, Irã, Iraque, guerras do Yom Kippur, várias guerras que afetaram o preço de petróleo. Mas o que a gente teve agora, um período de pandemia, onde a demanda foi
baixou bastante, as pessoas não saíam de casa, as pessoas não viajavam de avião. Então, a demanda aqui no Brasil, por exemplo, de aviação chegou a 10% de uma demanda normal durante os lockdowns. Então, você desarranjou todo o mercado. Depois a demanda cresceu muito rápido para retomar o que era antes da pandemia. E aí, a oferta não acompanhou. Por quê? Porque quando a demanda caiu bastante, vários campos de petróleo foram desligados, né? Aqueles com valor mais caro de produção foram desativados. E para serem reativados, precisa de investimento e de tempo. Então, a oferta demora mais tempo para chegar do que a demanda. A demanda basta eu sair de casa com o carro, abastecer, a demanda já é automática. Então, esse problema. E depois veio a guerra na Ucrânia, e que, se não bastasse, envolve o segundo maior exportador de petróleo do mundo, que é a Rússia, e o maior exportador de gás do mundo, que é a Rússia, que representa em torno de exportações de derivados e de petróleo quase 7 milhões por dia num consumo mundial de 100 milhões, ou seja, é bastante significativo. Isso gerou essa alta de preços que de fato está afetando todo mundo. No Brasil, afeta um pouco mais porque tem a questão do câmbio. Toda commodity, aí você vai ver soja, minério de ferro, o trigo, todas as commodities são cotadas em dólar e acompanham essas variações de mercado mundial de oferta e demanda. Petróleo não é diferente, a gasolina, a diesel não são diferentes. Mas aqui a gente tem que usar a nossa moeda. E a nossa moeda, eu costumo comparar, em 2014, a gente tinha o mesmo valor de petróleo que tem hoje, em torno de 105 dólares. Mas a nossa moeda desvalorizou 120%, ou seja, a gente ficou mais pobre 120%. Então a gente sente isso quando vai no supermercado. Não só quando vai no posto de gasolina, mas quando você vai comprar qualquer coisa no supermercado, você vê que o brasileiro perdeu muito o poder de compra. Então, o nosso caso é um pouquinho pior. Na questão dos combustíveis, ainda tem mais um agravante, porque a gente não consome petróleo, a gente consome os derivados. E os derivados, eles têm que passar o petróleo por um processo em refinarias para a gente obter os derivados. E nos últimos anos, a gente teve uma queda de capacidade de refino no mundo por questões ambientais, refinarias mais antigas que não atendiam legislação foram desativadas. As empresas pensaram se valeria investir em refinarias, já que estamos num cenário de transição energética e você investindo, você tem que esperar que aquilo ali dê um retorno durante um período longo, já que uma refinaria média demandaria em torno de 10 bilhões de dólares em investimento, uma refinaria maior, 15, né? Ou seja, é um investimento muito grande. Então, isso aí reduziu a capacidade de refino, principalmente no Ocidente, em quase 2 milhões de barris de capacidade de refino por dia de processamento, né? E ainda com a questão da guerra e as sanções autoimpostas, né? Ou seja, países que falaram, eu não vou comprar derivado de petróleo da Rússia, né? Para não alimentar a questão da guerra, eu estou falando aí de mais 1,3 a 1,5 milhão de barris por dia de capacidade russa que não está sendo demandada. Então, ou seja, o que aconteceu? O mercado ficou muito curto em combustíveis, principalmente no diesel, né? E um país como o Brasil, que todo o transporte é calcado em diesel, é transporte rodoviário, a gente tem essa distorção. Diferente de outros países continentais como o Brasil, que tem muita ferrovia, tem muito transporte de cabotagem, muito transporte fluvial, aqui no Brasil é muito transporte rodoviário, o consumo é muito alto. A gente sente um pouco mais e a gente tem que importar diesel para fazer frente à demanda interna. Então, é uma situação de fato que não é simples e a solução de curto prazo, ela passa pela redução de demanda, né? Porque a oferta não vai conseguir acompanhar esse crescimento, né? E os estoques, a gente tem visto que os estoques de diesel têm caído, principalmente nos Estados Unidos. Isso aí faz com que o preço do diesel em relação ao preço do petróleo, né, que a gente chama um spread dessa quebra, que é o crack spread, que se fala em inglês, que sempre foi ali em torno de 5, 6, indo próximo de 20 em períodos pior, chegou a passar de 100 dólares, ou seja, um barril de diesel custar 100 dólares a mais do que um barril de petróleo. Isso nunca houve na história da indústria nos últimos anos, nunca aconteceu. Está acontecendo agora por conta desses fatores. A Paula Martini, nossa analista, tem pergunta direta do Rio de Janeiro. Paula.
Oi, Beraldo, tudo bem? Boa tarde. Olha, um ponto que a Petrobras sempre tem colocado aí para se defender, né, da questão do preço alto dos combustíveis é que a parcela da Petrobras no preço final é muito pequena, ali entre 30% e 35%, que corresponde a mais ou menos 1/3 da composição do preço final. Ok, a Petrobras coloca isso e os estados colocam outro ponto. Olha, a gente está com o ICMS congelado desde o ano passado, então a culpa também não é nossa. E o governo, por sua vez, fala que zerou o PIS/COFINS do diesel. A Petrobras também não... O último reajuste da gasolina, se eu não me engano, foi em março, mas o preço não para de subir. Então, como que a gente pode entender, né? O governo está falando que zerou o PIS/COFINS, o Estado congelou o ICMS, a parcela da Petrobras também não é tão expressiva assim na composição final do preço. Por que a gasolina não para de subir? E o diesel também nos postos de combustível? Sim, a primeira questão, se a gente for analisar o consumo de combustíveis no Brasil, a Petrobras é responsável por 50% da oferta nacional. Porque a gente tem que lembrar que o Brasil tem um programa muito importante de biocombustíveis também, né? Então, a própria gasolina não é só a gasolina que vende no Brasil, por questão legal, né, em imposição por um mandato, 27% é álcool adicionado à gasolina A, né, que é a gasolina que a gente tem nos postos. Você também tem o álcool hidratado que é vendido nas bombas. Tem o biodiesel, que é misturado, hoje teria um mandato de 13%, mas foi reduzido para 10%, por questão do preço do biodiesel custar mais caro que o diesel, e nesse momento o governo reduziu para 10%. Ou seja, a gente considerando isso, considerando produtores privados e importadores, a Petrobras é responsável por 50%. O que a Petrobras faz é acompanhar preço de mercado internacional. Então, ela não faz preço. A OPEP não faz preço, muitas vezes a gente ouve falar. O que está fazendo, porque se faz preço de commodity, é oferta e demanda. Então, assim, achar que o produtor de café estabelece o preço do produto dele, não é ele que estabelece o preço é dado pelo mercado. Então, ela acompanha isso. E se ela não acompanhar o preço de mercado? Vamos pensar aqui numa hipótese da Petrobras cobrar metade do preço de mercado. O que ela vai provocar seria um desabastecimento, porque como ela fornece só 50%, quem vai suprir os outros 50%? Né? Será que os outros vão acompanhar e vão importar mais caro para vender mais barato aqui? Será que o etanol vai reduzir a metade o preço, se a Petrobras fizer o mesmo? Quer dizer, como é que isso vai se dar? Então, o que vai acontecer, com certeza, né, aconteceria com certeza, se isso, obviamente que isso aqui é uma hipótese, é desabastecimento de mercado. Havendo desabastecimento, aí é briga pelo pouco produto que tem, não tem produto para todo mundo. E aí os preços vão disparar fora de uma realidade de mercado, porque aí é leilão, né? Vai ter posto cobrando R$50 no litro de gasolina e vai ter gente pagando, né? Então, esse problema de ruptura de mercado é que é o problema mais sério que poderia acontecer caso houvesse um desabastecimento. Agora, o que você falou, tributos são parcela importante de preço de combustível. A questão do câmbio, quando o câmbio começou a apreciar um pouquinho, a gente viu que os aumentos pararam, o câmbio depreciou de novo, né? Chegou aí lá perto de 4,60, já voltou para 5,15 e subindo, e aí o preço tende de fato a subir. Então, o problema não é simples, né? E não existe solução simples para problema complexo, né? Beraldo, só para poder finalizar rapidamente, uma solução, então, a longo prazo seria a abertura de mercado aqui no Brasil para poder haver concorrência? Você acha que esse pensamento seria viável? O mercado no Brasil ele é totalmente aberto, né? Seja na produção de petróleo, já tem empresas aqui produzindo, são quase 100 empresas trabalhando no Brasil na parte do upstream, na parte da exploração e produção. Na parte da distribuição, são mais de 160 distribuidoras, tem importadores, ou seja, a questão é uma questão de mercado. O preço de energia está subindo no mundo inteiro e o brasileiro é mais sacrificado pela questão do câmbio. Então, o que eu acho que a gente pode fazer é medida conjuntural, é olhar lá na ponta os mais necessitados e o governo, né, o poder público, né, parlamento e executivo, pensar em soluções, como já teve o Vale Gás, que já atende hoje 5 milhões e 700 mil famílias, né? Também pensar no motorista de aplicativo, no transporte público urbano, ou seja, para não afetar a população mais necessitada. Porque essa conjuntura ela vai durar algum tempo, a questão da guerra a gente não sabe quando vai terminar, a produção de petróleo, obviamente, que está sendo investido mais do que se investia antes, quer dizer, este ano deve se investir quase o dobro que se investiu em 2020. Mas isso não chega no curto prazo, é coisa para final desse ano, início do ano que vem, algum aumento de produção.
encerro daqui, então. Estava esperando o Leandro, mas agora, então, a gente segue de São Paulo. Eberaldo Almeida, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, numa ampla discussão com a gente sobre a alta no diesel. Muito obrigada pela gentileza da entrevista neste sábado. Até uma próxima. Prazer, sempre à disposição.